Fala galera, Cadu na área. E pessoal, hoje estamos aqui para falarmos, né? Milagre Jesus, né? A primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? No clássico Sansão, né? São Paulo e Santos jogaram hoje à tarde no Morumbi. E pessoal, para quem acha, né, que talvez fosse fácil, né, porque o jogo deu a entender isso. No começo do jogo do São Paulo foi muito bom, foi aí arrasador. Acho que talvez os melhores 25 minutos iniciais que o São Paulo tenha feito no ano, né? Mas no final do jogo a gente teve mais uma vez a repetição, né, do senhor Zubeldia retrancando o time, mexendo mal, chamando o adversário para cima. E aí, meu amigo, a gente não perdeu o jogo por causa dele, né? Do cara que eu já falei várias vezes nesse canal, que é muito diferenciado. Né? Para mim, tá na primeira prateleira de grandes na posição, né, no país. Para mim, não deve nada pro goleiro do Palmeiras, não deve nada pro goleiro do Corinthians, não deve nada pros goleiros aí dos principais times que são tão aclamados, né? Que estamos falando do Rafael, né? O Rafael que já decidiu Supercopa pra gente, né? Pegando 2 pênaltis contra o Palmeiras, já decidiu Copa do Brasil, né? Salvando ali aquela bola do Rojas, do Corinthians, no ângulo, né? Pegando pênalti também contra o Sport. Cara, o Rafael, todo jogo do São Paulo, ele faz umas 2, 3 intervenções muito boas, né? Mas hoje ele fez um verdadeiro milagre, tá? Hoje, quando o Zubeldia mais uma vez recua o time, chama o Santos pra cima, precisou de uma baita intervenção do Rafael para garantir o placar e para garantir a primeira vitória do São Paulo. Né? Porque senão seria mais um empate para conta da covardia. Né? E é isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Mas pra você, tá chegando agora no canal, já deixa o seu like, tá? Ajuda o canal a ser divulgado para mais pessoas. E não esqueça de se inscrever também, caso ainda não for inscrito. Faça parte da família Cadu, né? Você que já faz parte da família Cadu, meu muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. E deixe os comentários, né? Como você se sentiu vendo o jogo hoje, tá, cara? Porque assim, a internet tá dividida, né? Tem muita gente falando que é vitória, que é clássico, que se comemora e acabou. Né? E eu vejo muita gente que mesmo com a vitória tá indignada com a postura do São Paulo, tá? Eu vou falar pra vocês que eu tô pendendo pra esse time. Né? E assim, mesmo com a vitória, eu fiquei indignado do que eu vi. Mas ao mesmo tempo que eu tava indignado, eu tava aliviado, sabe? Porque eu tava com muito medo realmente de não vencer hoje, no próximo jogo contra o Ceará, lá no Ceará, né? Um jogo muito difícil. Cara, se não ganhar hoje, São Paulo ia para esse jogo muito pressionado. E aí, se não ganhar esse jogo, cara, o Z4 ia começar a chamar o São Paulo, sabe? Então, assim, eu fiquei muito aliviado com o placar de hoje. Mas eu também tenho que ressaltar, né, que a postura do São Paulo é inadmissível. Vocês vão me desculpar, tá? Eu sou honesto nesse canal. Mais uma vez o Zubeldia chamar o adversário para cima, né? E aí a gente tá falando, cara, que eu vi muita gente falando assim, porque o São Paulo tá sem seus principais jogadores, né? O Santos também tava. O Santos também tava seus principais jogadores, né? Aliás, eles perderam essa semana. Perderam o Soteldo, né, no jogo lá do final de semana passado. E agora perderam o Neymar, né, na rodada de meio de semana agora. São os 2 principais jogadores do Santos. Soteldo e Neymar, tá? Seria equivalente a Lucas e Oscar no São Paulo. Então, assim, era um clássico que os dois estavam remendados, né? É um clássico que os dois estavam pressionados. E é um clássico que, cara, o Santos nem técnico tinha, né? Nem técnico tinha, porque aliás, o Caixinha veio fazendo péssima campanha no Santos e foi demitido. Né? O Santos que ocupa o Z4, nesse momento que eu falo com vocês, o Santos está no Z4. Então assim, cara, Morumbi, 50 e tantos mil pessoas, o time adversário sem os 2 principais jogadores, né? Os caras sem técnico. Meu amigo, você tem que ganhar, cara. Né? O São Paulo não, cara, o São Paulo não bateu o Real Madrid, o São Paulo não foi pra final da Champions e bateu o Arsenal embalado. Cara, não foi nada disso que aconteceu. Né? São Paulo ganhou de um Santos que tá capengando, né? Que tá sem técnico e que tá no Z4. E aí vocês vão falar, como foi essa vitória? Né? Foi uma vitória suada, sofrida. Mais uma vez ali, ó, conquistada um sacrifício. Né? E assim, eu vou dar um ponderamento para isso que tem que ser dito. Né? O São Paulo, mais uma vez, foi prejudicado pela arbitragem. Isso já é constante no São Paulo. Isso não tem fora ou dentro. Tá? São Paulo, tanto no Morumbi como fora de casa, é prejudicado da mesma forma. Na dúvida, é sempre contra o São Paulo. Tá? VAR não existe pro São Paulo. Eu nem lembro qual foi o último pênalti que o São Paulo teve. Né? Aliás, foi na primeira rodada contra o Sport que é roubado. Né? Que não foi pênalti, diga-se de passagem. Mas assim, pênalti mesmo, que foi pênalti e deram. Eu não lembro qual foi o último. Né? Tirando esse roubado contra o Sport que não foi nada, cara, eu não me recordo. Porque assim, rodada 3 rodadas a gente tem um lance capital e os caras nem no VAR vão.
E aí quando é contra o adversário, a mesma coisa. Quando é que nem foi o pênalti lá do Vitor Roque, né, no Paulistão contra o Palmeiras. Cara, os caras não vão no VAR. Os caras não tem VAR, cara. Em jogo de São Paulo não tem VAR. Parece que os caras não querem trabalhar em jogo de São Paulo. Os caras, não vamos ver essa porra, não. Entendeu? E aí ficou por isso mesmo. Porque assim, cara, a gente vai falar dos lances capitais do jogo, né? O pênalti do Santos, apesar de eu achar uma regra escrotíssima, de eu achar ridícula essa regra, foi pênalti. Perante a regra, tá? Perante a regra. É um pênalti que eu daria? Não, não daria. Pra mim essa regra tinha que ser cancelada, né? Pra mim, bola na mão não é mão na bola. O jogador do Santos tá cabeceia a bola, o jogador do São Paulo tá virando ali, né? Tá subindo com o braço aberto. Mas, cara, ele não tá muito próximo, ele não tem intenção de meter a mão na bola, ele não tá, sei lá, cortando um passe, cortando um chute, sabe? Nada, cara. O cara só cabeceia a bola pra baixo, bate a bola no braço do jogador do São Paulo porque ele tá subindo ali. Pela regra é pênalti, não tem o que contestar. Tá? A regra foi escrita assim. Eu acho uma porcaria, mas ela foi escrita assim. Mas, eu acho que deveria ser revista essa regra. Eu acho ridículo quando um pênalti assim é marcado. Assim como eu achei ridículo o pênalti marcado pro Inter ontem, no jogo contra o Grêmio. Né, no Grenal. Foi um lance muito parecido, por sinal. Né? E depois o Grêmio teve um pênalti claro também, que também não foi dado a favor dele. Certo? E aí, cara, mas o lance de pênalti, então esse pênalti foi mesmo. Mas, né, assim, apesar de eu contestar a regra, pela regra é pênalti. Agora o pênalti do São Paulo, meu amigo, não tem o que discutir. Não tem o que discutir, cara. O goleiro Brazão, ele chega no joelho do menino lá, do Alves, né, da base. E aí depois ele desce a perna e pega na bola. Eu vi gente falando, pegou na bola. Porque assim, depois que ele desce a perna do joelho do cara, ele pega na bola mesmo. O calcanhar dele bate ali na bola, né? Na descida da perna. Mas ele vai com a perna alta. Ele vai com a perna alta, vai na altura do joelho do Alves, derruba. Pênalti claro, tá? Pênalti claro. E o VAR nem chamou. Então assim, São Paulo foi prejudicado. São Paulo poderia, né? Aí a gente vai entrar num bando de C, tá? Se ele marca, se o São Paulo bate, se o São Paulo converte, né? Viu o Caveri isolando contra o Sport, o pênalti roubado lá, né? No caso. Mas, cara, então assim, ia ser um bando de C, né? Mas tá, a vitória poderia ser mais fácil se ele marca esse pênalti. Sim, poderia. Mas é um grande C. É um grande C. A gente não tinha nem a certeza que o jogador do São Paulo iria fazer o pênalti, né? Iria converter a penalidade, né? Mas, assim, o que me espanta muito, como eu te falei, é o final do jogo, né? Falando primeiramente do início do jogo, foi muito bom. Foi os melhores 25 anos do São Paulo na temporada. São Paulo começou abafando o Santos. São Paulo começou trocando passe. São Paulo começou marcando alto, coisa que o São Paulo não faz. São Paulo marca todo mundo lá atrás, né? Todo mundo recuado. São Paulo marcando no campo de ataque, querendo roubar a bola. E, cara, ele dando pressão no Santos. E o Santos sentindo, né? Como eu falei, é um time que vem mal, é um time que tava sem técnico, tava sentindo. E aí, o menino que tá iluminado, né? O Ferreirinha, que eu cansei de elogiar aqui nesse canal, ele arma a jogada pelo meio, acho que com o Marco Antônio. Aí ele toca pro André Silva na esquerda, ele infiltra na área. O André Silva devolve ele pro meio da área e como um centroavante, né? Ele que é ponto esquerda, mas ele como centroavante chega finalizando 1x0 São Paulo. Né? Ferreirinha, mais uma vez, chegou a 5 gols, né? Em geral, eu tô torcendo pra chegar em 10 aí pro Neto usar tanguinha, né? Mas enfim. Cara, fez 1x0 e o São Paulo continua em cima. E isso que eu achei legal, sabe? O São Paulo fez 1x0 e continua em cima. É o que é pra ser feito. É o que é pra ser feito, né? E aí o São Paulo continua em cima, apertando, tal, criando, e aí numa linda enfiada de bola do Alves, né? Um passe magistral ali. O André Silva, né? Que tinha dado o passe pro Ferreirinha no primeiro gol. Entra também livre na área sozinho, chuta. 2x0 São Paulo, né? Aí o Santos tem uma crescida que eu até considero um pouco natural, né? Depois tá tomando 2x0 e tal. Tem o lance do pênalti que a gente comentou, né? A bola na mão do Enzo Dias que pra mim fez uma partidaça, tá? Pra mim a gente foi. Eu acho que pode comprar esse cara. Eu acho que ele já fez partidas boas o suficientes para garantir que ele seja adquirido aí, né? Não acho, meu Deus do céu, o melhor lateral que eu já vi na vida. Mas perde Reinaldo, perde o Wellington, né, que tava indo. Pra mim é um lateralzinho bem ok, tá? Bem ok, faz feijão com arroz, bem certinho ali. Mas enfim, o pênalti mesmo, pela regra idiota, é pênalti. Né? Aí o Santos com o Tiquinho Soares diminui, 2x1. E aí você vai pro intervalo, meu amigo, você já sente, né? Você fala, meu Deus do céu, como vai ser o segundo tempo? Você já pensa assim, como vai ser o segundo tempo? Porque no segundo tempo sempre tem uma queda de rendimento do time de São Paulo e o Zubeldia retranca tudo. Né? O Zubeldia retranca tudo. Aí o São Paulo volta pro segundo tempo, até que volta sem grandes mexidas, né? Sem o Zubeldia retrancar o time, mas volta nitidamente pior. Né? Volta cansado, ainda tem uns lances de ataque perigoso com o Lucas Ferreira, mesmo com o Ferreirinha aí, criando algumas oportunidades, mas no geral volta bem pior. Né? E aí o time morre de vez quando o Zubeldia tira um ponta e um meia e me coloca. Né? Todo mundo tá esperando o Rian Francisco, todo mundo tá esperando o Luciano, né? A torcida do estádio gritou, o Luciano. Tá?
O Zubeldia me coloca Bobadilla e Ferrarese. Um zagueiro e um volante, né? Aí, meu amigo, aí você falou, vem Santos, vem, pode vir. Vem tranquilo, né? Vem calminho. Cara, aí o Santos foi. Aí o Santos foi. E enquanto isso, o César Sampaio, né, interino do Santos, só metendo lá ataque. Meteu o Tassiano, meteu o jogador lá pra atacar. Cara, o Santos indo pra cima, velho. O Santos querendo um empate, né? Porque a derrota pro Santos era péssima. Foi, o Santos tava no C4 com o resultado. E aí, cara, o São Paulo tomando pressão desnecessária. Né? Os caras picando a bola, rifando a bola. Os caras do São Paulo não queriam mais com a bola. É como se o jogo tivesse acabado, sabe? A bola vinha pro cara do São Paulo, os caras já bicavam, já bola pro mato, sabe? Parecia que era final de Champions League, assim. E isso me incomodou muito. Essa parte em diante, foi, sei lá, os últimos 20 minutos de jogo, talvez, me incomodou demais, cara. Porque você não pode, durante 20 minutos, dentro da sua casa, com 52 mil torcedores, tomar a pressão que você tomou do catado do Santos. Com todo respeito ao Santos, tá? A história do Santos é enorme. O Santos é um dos maiores times do Brasil, em história, né? Mas o time atual é um catado, cara. O time atual tava assistindo seus principais jogadores também, tal como o São Paulo, né? Mas o São Paulo, com o material humano que ele tinha, ainda era melhor que o Santos. Tanto que pode tirar o luxo e deixar o Luciano no banco. O Luciano que é um dos maiores artilheiros do time, hein? Né? Então, assim, você não pode, cara. E aí, no finzinho do jogo, né? Tem uma cabeçada, acho que é do próprio Tassiano, que tinha acabado de entrar lá. Uma cabeçada que o Rafael faz uma ponte, aí salva no cantinho, uma defesaça. Uma defesaça, assim, de cinema. Né? E mais uma vez, o goleiro de São Paulo evita o que seria um empate. Porque esse jogo foi igual assim, foi contra o Cruzeiro. Chamou o Cruzeiro pra cima, o Cruzeiro empatou. E foi igualzinho o jogo contra o Emerson Lima. Chamou o Emerson Lima, o Emerson Lima empatou. Vocês entenderam? Então assim, cara, falei, comemorei a vitória, óbvio que eu comemorei. Fiquei feliz pra caralho, eu fiquei aliviado, muito aliviado. Tá? Mas assim, cara, não dá pra aceitar essa postura. Eu mesmo com a vitória demitiria o Zubeldia, cara. Eu mesmo com a vitória não assino esse técnico. Eu não assino esse técnico. Vocês não têm minha assinatura nesse técnico. Aí quando ele tá invicto, né? O Plihal lá falou no Twitter, não, porque nos últimos 10 jogos ele só perdeu um, né? Que foi aquele roubado contra o Palmeiras lá. Cara, pegou quem nos últimos 10 jogos? Vamos fazer o retrospecto de quem ele pegou nos últimos 10 jogos? São Bernardo da Série C. Quem tem que ganhar? São Paulo, né? É lógico. Novo Horizontino da Série B. Quem tem que ganhar? São Paulo, né? Lógico. Aí pegou o Palmeiras, perdeu. Aí pegou o Tajeres, que dos últimos... Quando pegou o Tajeres, né? Dos últimos 10 jogos, o Tajeres tinha vencido um. Dos últimos 10. Na época, na semana aí que o São Paulo pegou o Tajeres. Porra, tudo bem. Jogaram na Argentina e tal. Eu até dou um desconto, né? Nunca tinha vencido lá e tal. Mas, cara, o Tajeres era uma porcaria, velho. Era uma porcaria, né? Aí, cara, depois disso pegou o Sport em casa, vindo da Série B, todo remendado, todo mundo goleou, meteu bala no Sport. O Sport toma gol seguido a 8 jogos seguidos, só contra o São Paulo que não tomou. Quem tinha que ganhar esse jogo? Era o São Paulo também, não ganhou, né? Aí depois disso pegou a Aliança Lima, perto, a Aliança Lima, em casa, recuou. Quem tinha que ganhar esse jogo? São Paulo, cara. São Paulo, meu amigo. Né? Aí tudo bem, pegou o Galo fora, empatou, tudo bem. Foi até um empate que vocês virem meu vídeo aqui, eu falo que eu comemorei. Eu aceito aquele empate contra o Galo fora. Apesar do Galo estar mal das pernas, ganhou a primeira hoje. É um jogo que eu aceito. Depois disso, pegou Cruzeiro em casa. Quem era pra ganhar? Os caras tinham acabado de perder pra time indígena. Né? Os caras perderam lá pro Machuque Runa dentro do Mineirão. Aí e saem pro Morumbi com a moral zero, a moral lá embaixo. Time esfacelado. Nem o Gabigol entrou, que é o principal jogador do time. Quem tinha que ganhar, porra? Era o São Paulo, cara. Aí empatou. Aí depois pegou o Botafogo no Rio. Novamente o empate, né? Novamente dava até pra ter vencido se o time não fosse medroso e covarde. Né? Mas novamente empatou, tudo bem. Tá, tudo bem também. É um empate, sim. Apesar da covardia danada. É um empate que você pode até aceitar. E aí hoje pegou o Santos, cara. Sem os dois principais jogadores deles em casa, com a torcida toda a seu favor. Porra, mano. Quem tem que ganhar? É o São Paulo, cara. É óbvio que era o São Paulo que tinha ganhado o Santos. Então, assim, dos últimos 10 jogos que o São Paulo tá invicto, né? Tirando o jogo contra o Renasar, ele tinha que ganhar todos mesmo, cara. Ele tinha que estar invicto, porra. Né? Não é assim, não é, pô, pegou o Flamengo no Maracanã, pegou o Inter no Beira-Rio, né? Teve clássico com o Palmeiras na Aliança e tá invicto. Não é essa tabela, meu amigo. A tabela que a gente tá invicto é a Aliança Lima, é Sport, é Novo Horizontino, São Bernardo, porra. É Tajeres, porra, é o Cruzeiro, porra, meu amigo. Não tinha que estar invicto com essa tabela, cara? Né? Acho que o Ceará com essa tabela tá invicto também. Então, assim, comemoro muito a vitória, mas mais uma vez, cara, covardia imperou. E isso não é São Paulo, tá? Se você viu o jogo de hoje e você não se incomodou com o jogo de hoje, é porque, sei lá, você começou a torcer em 2010. Eu vou chutar isso, você começou a torcer em 2015, não sei, cara. Sinceramente, tá? Porque, assim,
Isso não é São Paulo. São Paulo no Morumbi sempre foi um time que a galera tremia de enfrentar o São Paulo no Morumbi. Eu falei aqui nos vídeos atrás, cara. Na Libertadores, o São Paulo ficou não sei quantos anos sem perder pra ninguém na Libertadores dentro do Morumbi. Aí perdeu pro Chivas lá em 2006, acho. Aí foi até um espanto na mídia, sabe? Em todo lugar na mídia. São Paulo perde no Morumbi. Porque o São Paulo não perdia no Morumbi, cara. Pra ninguém. Né? Aí hoje, cara, o Morumbi virou terra da mãe Joana, cara. Qualquer idiota vem no Morumbi e mete bronca pra cima do São Paulo. Faz o São Paulo se retrancar lá atrás igual uma galinha nervosa, tremendo de medo, porra. O São Paulo tava tremendo de medo do Santos. Tava com o cu fechado. Vocês querem português? Claro, tava com o cu fechado do Santos pra partida, porra. Então, assim, medíocre, tá? Uma vitória ótima, que dá um alívio do caralho, mas medíocre, medíocre. É isso que foi a vitória do São Paulo hoje, tá? Mas é isso. Deixa um comentário aqui, quero saber muito sua opinião. Tamo junto e vamos, tricolor.